E aí, tudo bem? Aqui é o professor Eliel e hoje eu trouxe mais um pouco para vocês de estática do corpo extenso rígido. Trouxe 3 exemplos aqui de vestibulares, sempre envolvendo o centro de gravidade, centro de massa, que é onde atua a força-peso, beleza? E nesses casos aqui, a força-peso vai influenciar no cálculo dos momentos aqui dos corpos e vai influenciar também no cálculo da força resultante, é claro. Então, pessoal, é importante praticar esse conceito aqui para você estar muito bem preparado para os seus vestibulares aí, beleza? Se você está gostando do meu trabalho aqui no YouTube, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, assista esse vídeo aqui até o final. O terceiro exemplo é muito bom, um exemplo do ITA, um exemplo aí um pouco mais complicado para praticar bem os conceitos aqui de momento e braço de uma força, tá bom? Você vai sair daqui muito mais preparado para o seu vestibular. Então, ative a sua mente, que a aula vai começar. Beleza, pessoal? Primeiro problema aqui, então, dizendo o seguinte. Um problema da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma barra homogênea X, de 1 metro de comprimento, está pendurada horizontalmente pelos seus extremos, enquanto um bloco Y está pendurado a 25 centímetros da extremidade esquerda desta barra, conforme a figura. A barra pesa 60 newtons e o bloco 40 newtons. Qual a tensão na corda presa na extremidade direita da barra? Bom, pessoal, vou desenhar todas as forças que atuam aqui nesse sistema, tá? Então, eu tenho aqui, o peso do bloco, vou chamar de PY, e eu tenho o peso da barra. A barra é homogênea, certo? Ele fala que a barra é homogênea, nós vimos que num corpo homogêneo, retangular como esse, o centro de massa está exatamente no meio. Então, ele está aqui, o peso da barra, que eu estou chamando de PX. E tem as trações no cabo aqui. O que interessa para a gente são essas duas trações aqui, porque ele quer saber, nesse caso aqui, a tração da corda da direita. Então, eu não vou desenhar a tração em todos os pontos aqui, tá? Vou desenhar a tração que me interessa. Vou chamar isso aqui de tração 2, tração 1 aqui. E aqui eu tenho, então, essa tração aqui, que eu vou chamar de tração 3, que está aqui presa no bloco. Então, essas forças que me interessam aqui, tá? E aí é o seguinte, pessoal, tem umas medidas importantes aqui que temos que ter atenção. Primeiro aqui, se o centro de gravidade da barra está exatamente no centro dela, temos então aqui para cada lado meio metro, porque se a barra tem 1 metro, então para cada lado tem meio metro. Então vou colocar meio aqui e meio aqui, tá? Não coloquei a unidade, mas é metro aqui. E também temos aqui, no ponto de aplicação aqui onde está pendurado o bloco, até os cabos, nós temos aqui as medidas também, 0,25 aqui e 0,75 aqui. Ele fala que o bloco está pendurado a 25 centímetros da extremidade esquerda. Então aqui é 0,25, que é 0,75. Beleza? Essas medidas são importantes para a gente calcular o momento. Pessoal, fazendo aqui então, força resultante igual a 0. Beleza? Eu vou adotar um referencial aqui, positivo para cima, tá? Então eu vou ter aqui, T2 positivo, T1 positivo, T3 e peso negativo. Então teria aqui, T1 mais T2 menos T3 menos o peso da barra igual a 0. Isso falando de força. Agora adotando o momento resultante igual a 0. Beleza? O momento também é uma grandeza vetorial. Agora nós temos que considerar o ponto de rotação. Essa barra não está rotacionando, certo? Ela está em equilíbrio. Então nós vamos analisar aqui a rotação dela. Se a barra estivesse nessa posição e eu cortasse o cabo 2 aqui, a barra rotacionaria nesse sentido aqui, sentido horário, certo? E mesma coisa aqui, se eu cortasse o cabo 1, a barra rotacionaria nesse sentido aqui. Então essa tração T2, ela está fazendo um papel de equilibrar o momento da barra, caso não existisse esse cabo, ok? Se esse cabo fosse cortado, eu aplicasse uma força aqui igual a T2, de modo que a barra não rotacionasse nesse sentido, essa força teria a mesma intensidade que o cabo está fazendo aqui nesse momento, T2. Então o que nós vamos fazer? Vamos calcular o equilíbrio dos momentos, considerando esse ponto aqui, como ponto de rotação. Como se eu estivesse cortando o cabo 2 aqui. Beleza. Eu vou ter aqui o seguinte, a tração 3 e o peso estão rotacionando a barra no sentido horário aqui. Seria aqui, esse momento da tração 3 e o momento aqui do peso da barra. A tração 2 vai tentar rotacionar a barra no sentido anti-horário, que seria o momento da tração 2, então. Escrevendo a equação aqui, teremos o seguinte, então, o momento para a tração 2 é positivo, o momento da tração 3 é negativo e o momento do peso da barra também é negativo. A soma tem que dar 0.
Só que a tração 3 aqui, pessoal, a gente consegue calcular, porque se está em equilíbrio, olha só, se está em equilíbrio, a tração 3 tem que ser igual ao peso do bloco, certo? A tração 3 também está aqui, ó. Tá? Ela está aqui também e ela tem que ser igual ao peso do bloco. Então, vamos colocar aqui direto, tá? Tração 3 é igual ao peso do bloco, portanto, a tração 3 é igual ao peso que foi dado lá, 40 newtons. Nós vamos usar isso aqui. Continuando essa conta aqui, pessoal, o momento da tração 2 vai ficar a tração 2, que eu não sei o valor, vezes o braço da força. Qual que é o braço da tração 2? A distância da tração 2 até o ponto de rotação, que é o comprimento da barra. Então, 1 metro. Menos o momento da tração 3. O valor da tração 3 está aqui, 40 newtons. Então, coloco aqui 40 vezes o braço da força tração 3. A tração 3 está aqui, tem que vir até aqui para dar o braço dela. Então, 0,25 metros. Menos o momento do peso da barra. O peso da barra são 60 newtons, o problema deu. Então, fica aqui, ó, 60 vezes o braço. O braço está dado aqui, ó, meio metro. Então, 0,5. Isso é igual a 0. Continuando aqui, então, eu tenho aqui como calcular a tração 2. Tração 2 vezes 1, a tração 2. Menos 40 vezes 0,25 dá 10. Menos 60 vezes 0,5 dá 30. Isso é igual a 0. Então, a tração 2 é igual, passa tudo para o outro lado, fica 10 positivo, 30 positivo. Portanto, a tração 2 vai dar 40 newtons. Beleza? 40 newtons. Cadê 40 newtons? É o que está no item B. Está aqui. Item B é a resolução desse problema aqui. Beleza? Então, pessoal, qual que era o ponto importante aqui desse problema? Você entender que essa força tração 2 aqui, ela está equilibrando a barra, considerando que se esse cabo fosse cortado, essas duas forças gerariam um momento no sentido horário e precisaria colocar uma força aqui no sentido anti-horário para equilibrar. É o papel do cabo aqui 2. Tá? Ele equilibrar o momento dessas duas forças aqui em relação a este ponto aqui de rotação. Sendo assim, chegamos aqui em 40 newtons. Beleza? De novo, como eu já falei, ó, o cálculo não é difícil. Difícil aqui, ó, é essa análise que tem que ser feita antes de fazer a conta. Repare que em problemas de física, a última coisa que a gente faz é a conta, né? Primeiro é toda a análise aqui. Então, vamos sempre manter dessa forma para a gente evitar erros. Vamos para o próximo, então. Esse próximo problema aqui é um problema da Unicamp, que diz o seguinte. Uma escada homogênea de 40 kg está apoiada sobre a parede no ponto P e sobre o chão no ponto C. Adote G igual a 10 metros por segundo quadrado. Desenhe as setas representativas das forças peso normal e de atrito em seus pontos de aplicação. Isso é o item A. O item B pede o seguinte. É possível manter a escada estacionária não havendo atrito em P? Neste caso, quais os valores das forças normal e de atrito em C? Bom, pessoal, resolvendo o item A primeiro, beleza? O item A, ele quer que desenhe todas as forças aqui nesse sistema. Isso é muito importante, porque a gente já precisa fazer isso mesmo, então vamos tacar ali pau aqui e fazer, porque é algo que a gente já tem feito mesmo aí nos nossos problemas, certo? Bom, a parede e o chão fazem força normal na escada, tá? Essa barra aqui representa a escada. Então aqui, ó, eu tenho aqui a força normal no ponto P, e aqui eu tenho a força normal no ponto C. Lembrando que a normal tem que sempre formar 90 graus com a superfície de apoio. Bom, a parede e o chão tem atrito. Então, eu tenho aqui, ó, uma força de atrito, certo? No ponto P. E eu tenho aqui, ó, uma força de atrito no ponto C. Por que o atrito está desenhado nesse sentido aqui? Porque, pessoal, se a barra deslizasse, ela teria um escorregamento nesse sentido aqui, certo? Ela ia fazer isso aqui. Quando ela escorregasse, o ponto P tenderia a descer, então a força de atrito tem que ser contra o movimento, e o ponto C tenderia a deslizar para a esquerda. A força de atrito tem que ser contra o movimento, está aqui, tá certo? E uma última força que falta desenhar aqui é a força peso atuando na barra, já que ela é uma barra homogênea, ela atua exatamente no centro. Então teria aqui, ó, um ponto aqui de aplicação da força peso, beleza? E nesse caso aqui, pessoal, seria interessante você colocar isso aqui, ó. Colocar algumas informações aqui para o examinador ver que você está entendendo o que você está fazendo, que é colocar que isso aqui está exatamente no meio, beleza? Exatamente no meio, então essa medida aqui, ó, ela ficaria sendo 2 metros, já que o total aqui é 4, beleza? E aqui embaixo, essa medida aqui, ó, ela ficaria valendo 1,5 metros, já que o total é 3. Isso aqui mostraria para o examinador que você sabe o que está fazendo, ele ia gostar de corrigir a sua prova e ia te dar mais pontos, beleza? Então tá aí, esse é o item A. Vamos colocar aqui, ó,
item A, desenhar todas as forças aqui que atuam no sistema. Agora o item B, ele fala o seguinte, ele quer manter a barra estacionada eliminando o atrito em P. Primeira coisa, pessoal, a palavra estacionária significa que a barra não vai se mexer, tá? Estacionário é que está em equilíbrio aqui. Então, se você vir essa palavra aí nas provas, estacionária, pode considerar que é a mesma coisa que equilíbrio, tá bom? Então, nós vamos ter que eliminar a força de atrito em P. Beleza. Ignorando essa força aqui, nós temos essas outras forças aqui. A normal em P, normal em C, atrito e peso da barra. Ele quer saber nessas condições, então, quais são os valores da normal C e do atrito no ponto C. Essa aqui é a solução do item B. Vamos lá, pessoal. Para resolver, então, o item B, nós vamos analisar força resultante igual a zero e momento resultante igual a zero também. Começando, então, aqui ó, com força resultante igual a zero. Bom, nós temos que adotar aqui uma referência, beleza? Então, vamos adotar isso aqui, ó, positivo em x dessa forma e em y dessa forma. Então, tudo que está para cima é positivo aqui quando eu analiso em y. Beleza? Então, quem está para cima aqui, ó, normal C. Quem está para baixo é o peso. Não tem mais nenhuma força para cima, beleza? Então, tem aqui, ó, normal C menos o peso igual a zero. De modo que se eu passar o peso para o outro lado, a normal C vai ser igual ao peso da barra. Então, já calculo uma coisa que ele pediu aqui, ó, força normal em C, beleza? Então, a força normal em C vai ser o peso da barra. A barra tem 40 kg e pede para usar G igual a 10. Então, fica 40 vezes 10. A normal em C fica, então, 400 newtons. Deu para fazer já alguma coisa aqui com análise em Y. Analisando aqui em X agora, falando somente de forças, nós temos o seguinte, ó. Essa força, que é atrito, está positiva. E essa força, que é normal no ponto P, está negativa. Então, fica assim, ó. Atrito em C menos a normal em P é negativo. Beleza? Então, podemos afirmar aqui, ó, que o atrito em C, passa para o outro lado aqui, é igual a normal em P. Tá bom? Só que agora não dá para fazer nada aqui, não temos nada aqui para fazer. Temos que continuar analisando outras coisas aqui. Vamos analisar agora o momento resultante igual a zero. Então, analisando agora aqui, ó, momento resultante igual a zero, nós vamos ter o seguinte. Considerando o ponto C como ponto de rotação, o que nós temos? Ó, a força peso, ela tem aqui ó, esse braço aqui, considera aqui ó, uma linha vertical passando por C, esse é o braço da força peso, que dá 1,5 metros, beleza? E qual é o sentido de rotação que o peso vai fazer? Vai ser esse aqui. Então, esse é o momento do peso, no sentido horário. As forças que estão no ponto C, todas elas têm braço igual a zero no ponto C, então não vai gerar momento. Então, a outra força que vai gerar momento aqui é a força N no ponto P, certo? Qual que é o braço da força N no ponto P? É isso aqui, ó. Pega uma linha paralela a ela e vai até aqui uma linha paralela ao ponto C. Então, seria esse comprimento total aqui, ó, que nós já sabemos que são 4 metros. E essa força vai gerar um momento em qual sentido? Nesse sentido aqui. Esse é o momento da força NP, sentido anti-horário. De modo que nós temos aqui, então, o seguinte, ó. O momento da força normal P menos o momento da força P tem que dar zero. Bom, a força normal P, eu não sei, vezes o braço dela, que são 4 metros, menos a força peso, que eu sei, são 400 newtons, vezes o braço dela, que é 1,5 metros, tem que dar zero. Daqui eu tiro o valor da normal P, beleza? Então aqui eu tenho normal P vezes 4, então dá 4 normal P. Menos 400 vezes 1,5 dá 600. Isso é igual a zero. Passo 600 para o outro lado, então fica normal P igual a 600. Agora passo 4 dividindo. Eu chego aqui, a normal P é igual a 600 dividido por 4. Portanto, a normal P é igual a 150 newtons. Mas olha que interessante, a normal P vale 150. E eu sei que o atrito no ponto C é igual a normal P. Então, daqui a gente conclui que o atrito no ponto C também vale 150 newtons. Beleza? Isso aqui, então, é o item B. Ele pedia a normal no ponto C e o atrito no ponto C. Estão aqui. Normal no ponto C, 400 newtons. Atrito no ponto C, 150 newtons. Esse problema aqui era um problema que tinha bastante análise também aqui, ó, de momento e forças. E para que você elimine a força de atrito aqui, você tem que pensar aqui, então, somente essa força que vai gerar momento em relação a esse ponto, beleza? E usar o conceito de braço aqui. A distância desse ponto até esse, considerando duas linhas paralelas aqui, ó. Uma paralela à força e outra paralela passando pelo ponto aqui. E aí deu 4 metros. Beleza, pessoal? Probleminha aqui, nada trivial, mas
Como eu disse, fazendo a análise com calma, conseguimos fazer aqui. Vamos para o último então. Último caso aqui então, pessoal, um problema do ITA. O ITA é um dos vestibulares de exatas mais exigentes do Brasil. Se você está pensando em prestar ITA, pode ter certeza que você vai enfrentar problemas muito difíceis. Para você ter ideia, ele não arredonda aqui, ó, a gravidade para 10, já está usando 9,8 aqui. Isso deixa difícil também o vestibular, porque os cálculos vão ficar mais chatos de ser feitos. Além de ser difícil a parte de física, tem a parte de cálculo que vai usar número decimal aqui e vai ficar chatinho. Então, se você está pensando em prestar ITA, você deve se preparar muito bem, porque é um dos vestibulares mais difíceis para quem quer fazer engenharia aí, tá bom? Então, vamos resolver esse caso aqui, que diz o seguinte. Um semidisco de espessura E e massa 2 kg está apoiado sobre um plano horizontal, mantendo-se na posição indicada em virtude da aplicação de uma força F no ponto Q. O centro de gravidade G é tal que a distância de O até G, certo? Aqui é o símbolo de segmento de reta, isso é igual a 0,1 metros. E o raio do disco é 0,47 metros e o ângulo θ vale 30 graus. O valor de F nesse caso é dado G igual a 9,8 metros por segundo quadrado. E aqui tem as alternativas. Bom, pessoal, aqui então ele está pedindo para calcular o valor da força F que mantém esse disco nessa situação. Então aqui qual que é a grande sacada aqui, pessoal? É calcular aqui os braços das forças, beleza? No centro de gravidade aqui eu tenho a força peso, beleza? Então aqui ó, é o peso do disco. Eu tenho aqui essa força F que mantém o disco nessa posição. E esse ponto de apoio aqui, ó, onde está apoiado aqui na superfície, é onde está ocorrendo a rotação do disco. Tá bom? Então, olha só. Esse cara aqui, ó, essa linha vertical aqui, que vai de O até o ponto de apoio, ela vai determinar os braços das forças. Essa distância aqui, ó, é o braço da força F. E essa distância aqui é o braço da força peso. Temos que calcular esses dois caras aí. Vou fazer um pouco mais para cima da F aqui, vamos ficar em cima da letra R aqui, beleza? Isso aqui então, braço da força F, e isso aqui, ó, braço da força peso. Vamos fazer aqui então a análise, certo? Começando aqui ó, com força resultante igual a 0. Se eu pensar nisso aqui, o que eu tenho? Eu tenho aqui no ponto de apoio a força normal aqui, ó. E adotando uma referência aqui para cima é positivo, eu vou ter o seguinte, o normal está positiva e o peso e a força F estão negativos. Isso aqui daria 0. Dá para calcular o peso do disco, que ele deu a massa e deu a gravidade, mas não dá para calcular mais nada. Vai sobrar aqui o N e o F. Então essa equação não vai me ajudar muito. Então vamos usar a equação do momento resultante igual a 0. Quais são os momentos aqui? Ó? Sendo esse o ponto de apoio, nós vamos ter rotação da força F nesse sentido. Então esse é o momento da força F, está no sentido horário. E a força peso vai tentar rotacionar o disco nesse sentido. Então aqui ó, é o momento da força peso. Então aqui ó, sentido horário, sentido anti-horário. Então teríamos o seguinte. Quem está no sentido anti-horário? O peso. No sentido horário, o F. Isso aqui tem que dar 0. Beleza? Lembrando aqui ó, sentido anti-horário, o momento é sempre positivo. Sentido horário, o momento é negativo. Então nosso desafio agora é calcular os braços aqui. Beleza? Colocar aqui ó, essa distância aqui vai ser BP, braço da força peso, e aqui BF, braço da força F. Bom, pessoal, por que isso é um desafio? Sendo esse ângulo aqui de 30 graus, como nós vamos calcular esses braços aí? Bom, qual que é a grande sacada aqui, pessoal? A grande sacada aqui é que esse ângulo aqui, ó, entre essa reta e essa reta é de 90 graus. Essa é a grande sacada. Por quê? Porque imagina o seguinte, elimina essa força F daqui. Se você eliminar essa força F daqui, o peso do disco vai fazer ele rotacionar nesse sentido e ele vai equilibrar de novo. Ele ficaria numa nova condição de equilíbrio, que é essa condição aqui. Ó. O ponto de apoio estaria aqui. Aqui estaria o peso do bloco. Ó. Eu vou fazer então aqui o peso. Não teria braço entre o peso e o ponto de apoio. Aqui estaria. E não tendo braço, não teria momento. Então ele estaria equilibrado nessa situação aqui. De modo que, ó, aqui eu teria uma linha vertical, aqui uma linha horizontal, portanto o ângulo seria 90 graus. Logo, esse ângulo aqui vale 90 graus também. Esse ângulo aqui, ó, vale 90 graus. E olha só, se θ vale 30, quanto vale para 90? Isso aqui vale 60. Então, essa era a análise que deveria ser feita aqui, que é o maior desafio do problema. E agora, com esses dados, a gente vai calcular, então, a força F baseada no momento. Primeiro, vamos calcular os braços, tá bom? Bom, pessoal, começando a calcular então aqui ó, o braço da força peso,
eu tenho aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, do ponto O até o ponto G, volta para a reta vertical aqui e sobe. Esse triângulo aqui ele é retângulo, tá certo? Eu tenho aqui, ó, um ângulo de 90 graus aqui. Então, ele sendo retângulo, eu tenho aqui, ó, esse cara aqui é a hipotenusa e esse cara aqui é o cateto oposto. E o ângulo aqui é o mesmo ângulo θ, que vale 30. Então, é o seguinte, então, ó, o seno de θ é igual ao cateto oposto. O que é o cateto oposto? O braço do peso dividido pela hipotenusa, que é a distância de O até G. De O até G, o problema fala que é 0,1 metros. Então, o seno de θ é o seno de 30 graus, que o θ vale 30. Então, fica seno de 30 igual braço do peso sobre 0,1. Bom, seno de 30 é igual a meio, então aqui fica meio igual braço do peso sobre 0,1. Passo 0,1 multiplicando aqui, fica aqui o braço do peso é igual a 0,1 dividido por 2, o braço do peso é igual a 0,05 metros. Vamos calcular agora o braço da força F. Mesma coisa, vamos analisar um triângulo aqui, ó. Se eu pegar esse triângulo aqui, ó, que vai do ponto Q até o ponto O, desce aqui, ó, e encontra de novo aqui o ponto Q. Esse triângulo também é retângulo, tá bom? Esse triângulo é retângulo e esse cateto aqui, ó, é o braço da força F. E a hipotenusa quem é? Do ponto Q até o ponto O. Do ponto Q ao ponto O é o raio, tá bom? O raio do disco, que é 0,47. Tá? Aqui é o raio. Então, tem o raio como hipotenusa e o braço da força F como cateto oposto. E o ângulo agora é 60. Mesmo raciocínio que fizemos aqui, ó, podemos fazer aqui. O seno de 60 graus é igual ao cateto oposto, braço da força F, dividido pela hipotenusa, que é o raio, que é 0,47 que ele deu. Seno de 60 é raiz de 3 dividido por 2. O braço da força F que eu quero calcular é 0,47. Vamos passar esse cara multiplicando, então fica aqui o braço da força F é 0,47 raiz de 3 dividido por 2. Um númerozinho chato aqui, né? Beleza, temos os braços aqui. Vamos calcular agora então o equilíbrio dos momentos, usando esta equação aqui, ó. Então, beleza, ó. Momento do peso vai ser então o peso vezes o braço dele, e momento da força F, a força vezes o braço dela. Então, nós temos aqui, ó, momento do peso. O disco tem 2 kg, então 2 vezes a gravidade, que falou que é 0,8, dá o peso, vezes o braço, que é 0,05, menos o momento da força F. A força eu quero calcular e o braço dela deu 0,47 raiz de 3 dividido por 2. Isso tem que ser igual a zero. Então, essa conta eu vou fazer para descobrir o valor de F. Bom, pessoal, aqui ele não falou nada, eu vou ter que fazer alguma coisa com a raiz de 3. Raiz de 3, para quem não sabe, é 1,73 aproximadamente. Vou colocar assim, aproximadamente. Vou usar isso aqui para continuar o cálculo, senão vai ficar uma raiz de 3 ali atrapalhando. Então, continuando o cálculo aqui, ó, eu tenho 2 vezes 9,8 vezes 0,05. Bom, 2 vezes 0,05, isso aqui vai dar 0,1. 0,1 vezes 9,8 dá 0,98. Então, aqui vai ficar 0,98, tá? Continuando esse cálculo aqui. Aqui foi só para dizer que eu vou usar raiz de 3 igual a 1,73. Isso é igual. Vamos fazer esse cálculo aqui agora, ó. Bom, a força F ficou positiva porque foi para o outro lado, tá? Vamos fazer então aqui, ó, 0,47 vezes a raiz de 3, que eu vou fazer 1,73 e dividir por 2. Esse cálculo aqui vai dar 0,4 aproximadamente, tá? 0,41 aproximadamente. E agora eu vou fazer o quê? Vou passar dividindo. Então, a força F vai ficar 0,98 dividido por 0,41. Então, a força F vai dar aproximadamente 2,4 newtons. Isso é o que está na alternativa D aqui. Então, aqui a alternativa D é o que nós temos como resposta, 2,4 newtons. É claro que aqui embaixo tinha umas contas com número decimais e eu fiz com calculadora, certo? Fiz esses cálculos com calculadora porque a intenção aqui não é ficar resolvendo cálculo com conta decimal. A intenção aqui é mostrar para vocês como resolver o exercício de física. Os cálculos aqui vai tomar um tempo desnecessário de vocês aí. Então, eu fiz na calculadora e cheguei em 2,4. Um problema aqui bastante difícil,
Tinha bastante coisa para analisar aqui, mas deu para fazer, chegamos aqui na resposta. De novo, cálculo é a última coisa que você faz no exercício de física. Você primeiro analisa todas as forças, nesse caso as forças e os momentos, depois você faz o cálculo. Beleza, pessoal? Então tá aí, ó, mais 3 exemplos de estática do corpo extenso rígido. Trabalhamos bem aqui os conceitos de força, análise das forças, momento, braço da força. Acho que aqui está o suficiente para a gente falar então sobre o corpo extenso rígido, tá bom? Podemos mudar de assunto daqui para frente. Aguardo você no próximo vídeo então, beleza? E se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido mais um vídeo aqui do canal Mentes Exatas. E lembrando que se você gostou desse vídeo, você deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para receber meus próximos vídeos, tá bom? E compartilhe esse vídeo com a galera que estuda com você aí, tudo bem? Um abraço do professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.